RDM11, um fundo de mais de 3 bilhões de patrimônio, divulgou seu relatório gerencial. Ele está com um PVP de 0,90, pode estar descontado e a gente está aqui para falar dele, fazer alguns comentários. Se esse conteúdo te ajudar de alguma forma, me ajuda também, não custa nada, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa as notificações, assim você não perde nenhum conteúdo que a gente postar por aqui. Bom, então o RDM11, pessoal, como eu falei para vocês, né, um fundo aí de 3,3 bilhões de patrimônio líquido, 0,90 PVP, o valor patrimonial dele, né, é R$ 89,00 e atualmente ele está em torno aí dos R$ 80,50. Bom, pessoal, o yield dele aí nos últimos 12 meses foi de 13%, tá? Vamos dar uma olhada aqui na cotação do fundo. Olha só, no último ano ela teve uma queda, né? Teve uma queda bastante expressiva, na verdade, aí de 20%. Então acaba que esse yield aqui ele está um pouco distorcido para cima. Esse dividend yield ele deveria, se a gente for considerar aí, desconsiderando essa queda na cotação, deveria ser um pouco mais baixo, tá certo? De qualquer forma, né, não desmerece o fundo. Ele é bem interessante, eu sei que muita gente gosta, muita gente investe. Ele tem sim as suas oscilações nos pagamentos, olha só. Em fevereiro, por exemplo, pagou 95, depois caiu 93, 91, 87. Então ele tem sim uma certa oscilação. Não é como alguns fundos que, né, muitas vezes mantém uma linearidade aí nos seus pagamentos. De qualquer forma, é um fundo interessante, divulgou o relatório aí no dia 21. Vamos dar uma olhada, ver o que tem pra gente. Bom, então aqui, comentário mensal. Vamos ver aqui, ó, o rendimento distribuído referente ao mês de julho foi de 80 centavos por cota, valor equivalente a uma remuneração bruta de imposto de renda de 99% do CDI. Bruta, tá, pessoal? Então, quer dizer que neste mês essa remuneração ela não foi suficiente para bater o CDI, tá certo? Lembrando, né, que o fundo ele é mais atrelado ao IPCA, a gente vai ver isso daqui a pouco também. Então pode ser que, né, muitas vezes nesses momentos o fundo não consiga bater o CDI. O IPCA referente a julho registrou uma variação positiva de apenas 0,12%. Esse resultado contribui para ancorar as expectativas inflacionárias em níveis mais reduzidos do que os inicialmente projetados pelo relatório Focus e abriu espaço para iniciar o ciclo de cortes na Selic. Como a gente sabe, né, já caiu 0,5%, provavelmente deve continuar caindo mais um pouquinho, tá? Vamos ver como que vai ficar. Então, é normal, né, os rendimentos dos fundos imobiliários caírem também. Além disso, o mercado já antecipou reduções de 50 pontos base para cada uma das próximas duas reuniões do Copom. Em relação ao desempenho do fundo, nesse mesmo período, ele apresentou uma diminuição de aproximadamente 7 centavos nos rendimentos. Isso se deve principalmente ao resultado mais fraco da correção monetária. Claro, né, pessoal, se a gente olhar aqui o gráfico da inflação, a gente tem informação aqui desde agosto de 2022, ela teve uma forte alta aqui, né, nesses períodos aqui, e depois de abril ela começou a ter uma tendência de queda e eu acredito que ela vai ficar mais baixa nesses períodos. É normal essa inflação cair, porque a gente teve de fato inflações altas aí em períodos passados, um período não muito distante, né, pessoal? Então é normal que ela fique agora um pouco mais estabilizada em patamares mais baixos. Vale ressaltar que o fundo ainda possui um resultado de correção monetária acumulado em alguns ativos de aproximadamente 17 milhões, o que pode ajudar a diminuir o impacto nos rendimentos futuros. Adicionalmente, a redução da taxa de juros deve favorecer a qualidade de crédito das operações dependentes da retomada da atividade econômica, como as com foco em incorporação. Além disso, ativos em geral, CRIs e fundos imobiliários podem apresentar uma valorização por conta do fechamento da curva de juros. Normal, né, pessoal? Normalmente aqui, principalmente fundos imobiliários, bolsa de valores como um todo, renda variável como um todo, ela é inversamente proporcional à taxa Selic. Então, tendo uma redução na taxa Selic, principalmente se for uma redução bastante brusca, é normal que as pessoas busquem a bolsa de valores, busquem a renda variável para poder rentabilizar o seu dinheiro. Então, querendo ou não, pela lei da oferta e demanda, a gente tem uma melhora nos resultados aí de fundos imobiliários, de ações e afins, o que impactaria positivamente a cota patrimonial. Vale destacar que o fundo se encontra plenamente alocado, com um caixa de apenas 2,84% do patrimônio.
Eu sempre falei, pessoal, que caixa para fundos imobiliários ele não é muito interessante. Claro que em alguns momentos o fundo precisa ter um pouco mais de caixa, ou tem mais caixa por conta de uma emissão de cotas, alguma coisa assim, mas não é interessante o fundo ficar, né, segurando caixa. Ele tem que fazer alguma coisa, porque senão ele perde eficiência. Bom, então vamos aqui em relação às taxas do fundo. Olha só para a gente contextualizar. Taxa de administração e gestão, né, 0,17 mais 0,83. O anúncio de pagamentos aí é no 7º e 12º dia útil de cada mês, respectivamente, tá? Vamos ver aqui então em relação aos rendimentos. A gente já viu, né, pessoal, que o rendimento dele oscila bastante desde agosto. Aqui tem informação desde agosto, né? Aqui a gente tem informação desde setembro, tá? De qualquer forma, é um fundo assim que hora paga bem, hora não paga, então você tem que entender esse perfil do fundo. O desempenho do fundo em relação à cotação dele não foi dos melhores, né? Aí teve uma queda bastante acentuada nos últimos 12 meses, então pode ser uma oportunidade ou, né, aí cada um decide. Lembrando que esse vídeo aqui não é uma recomendação. Em relação à carteira do fundo, aqui o CRIs é um fundo que tem muitos CRIs na carteira. Afinal, nós estamos falando de um fundo aí de 3,3 bilhões de patrimônio líquido, né, pessoal? É um dos maiores fundos aí da nossa bolsa também. Então é normal que ele seja bastante diluído em vários CRIs. E isso é bom, tá? Isso não necessariamente é ruim. Às vezes a pessoa vai falar, mas isso aí acaba diluindo demais, acaba pulverizando demais, mas na verdade, pessoal, não, tá? Na verdade, isso acaba diminuindo o risco. Essa pulverização, muitas vezes, ela é natural, né? Ela é necessária, não tem como não pulverizar para um fundo de um patrimônio de 3,3 bilhões, tá certo? De qualquer forma, a somatória total aí, então, da carteira de CRIs do fundo dá 75%, cerca de 3/4. Ele tem aí fundos de renda fixa, tá? Que se somam aí 4,26% do patrimônio. É uma pequena parcela aí estratégica do fundo. Ele tem outros fundos imobiliários na carteira, olha só, Deva 11, Game 11, SPVJ, HCTR, Tegar, Tord 11, Canip, URPR, enfim, vários fundos conhecidos que se somam aí cerca de 1/5, 20% da carteira, tá? Em relação aqui, a gente consegue ver nesse gráfico, né, uma forma mais visual, tá? Então ele tem aí a distribuição por ativos, 72% são CRIs, 20% são fundos, 4% aí fundos de renda fixa e o restante é caixa, né? Indexador, como eu falei para vocês lá no começo, a gente viu, pessoal, que o fundo, né, ele não bateu o CDI nesse mês, tá? Ele teve uma rentabilidade bruta, tá? Bruta de imposto de renda de 99% do CDI, mas como eu disse também, ele muitas vezes vai ter esses interpérios por conta que a distribuição por indexador, a maioria, né, é indexada pelo IPCA. Como a gente está tendo um momento, né, de IPCA mais fraco, isso é bom até, né? Não vamos estar reclamando porque a inflação pelo menos não está subindo. Ele acaba, em alguns determinados meses, tendo aí um resultado um pouco mais fraco, tá? É normal. Então ele tem esse descolamento muitas vezes aí do CDI. Setor, tá? Real estate é a maioria, depois tem papel, energia, logística, varejo, shopping, loteamento, saúde. Os demais aqui são menos relevantes, né, pessoal? Então, assim, principais aqui são, né, os primeiros aqui, os 5 primeiros, 6 primeiros, enfim, até shopping centers aqui. Depois, os outros são um pouco menos relevantes, tá? Indexador, como a gente já viu, né, IPCA é o principal, por isso que muitas vezes tem esse descolamento, é normal. Movimentações do mês, pessoal, olha só, o mercado de fundos ainda aguarda uma queda mais expressiva da taxa de juros e uma retomada econômica para iniciar um ciclo mais forte de novas captações. Porém, já é possível notar alguns fundos e empresas de capital aberto aproveitando a tímida recuperação do mercado para novos recursos. De acordo com os dados da Ambima, em 2021 foram 52 bilhões de novas emissões, reduzindo para 24,7 em 2022 e 10,9 até agosto de 2023. No entanto, é importante lembrar que a queda na inflação gera um impacto negativo de curto prazo nos fundos de CRI.
dado que a geração de rendimento dos mesmos é impactada negativamente no primeiro momento, fazendo com que a recuperação dos preços desses fundos seja mais tímida no período. Então, se por um lado, né, uma coisa melhora, por outro piora. Então é normal, né? Tudo ganha, uma hora ganha, outra hora perde. É normal que aconteça esse tipo de coisa. Porém, é esperado a médio prazo que a estabilização nos níveis de inflação normalize a geração de rendimentos desses fundos e, consequentemente, permita que esses também aproveitem com maior intensidade a recuperação do mercado. Aqui então a gente consegue ver as operações aí, né, que o fundo fez de CRIs. Maioria compra, né? Teve apenas uma venda desse CRI Vitacom aqui, tá certo? Mas a maioria foram compras, isso é interessante, né? Mostra uma reciclagem de carteira. O fundo também aí só fez vendas, né, de fundos imobiliários, fez várias vendas aí, HGBS, HREC, Mana 11, RBFF, Serra Verde, 19 cotas, né, apenas do Serra Verde, até engraçado, né? O fundo vendeu aí R$100, um fundo que tem um patrimônio de 3 bilhões, mas de qualquer forma, né, não tem nada a ver, mas chega a ser engraçado. Bom, eventos adicionais que ocorreram durante o mês. Em julho, o fundo XPHT concretizou sua captação, que pretende utilizar para amortização integralmente a cota do XPHT. O fundo IRDM possui 24 mil, quase 25 mil cotas desse fundo, que deverá ser amortizado no dia 8 de agosto. Acompanhamento das operações. Aqui, pessoal, tem um detalhamento melhor, né, para você saber como é que tá. Olha só, a gente sabe que o IRDM também, né, teve aí problemas com inadimplência, então a gente consegue ver a expectativa de geração de caixa. A gente pode ver que algumas expectativas elas são relativamente longas, então você aí que tem um fundo ou que pretende investir no fundo tem que ter essa noção, né, tem que ter essa noção que muitos ativos na carteira dele precisa de um tempo aí para poder se resolver essas questões de inadimplências. Não são todas inadimplências, tem algumas aí que estão no prazo de carência, né, outras carência parcial e juros e tudo mais, mas de qualquer forma são probleminhas, né, para o fundo. Demonstração de resultado, então a gente consegue ver aqui no mês de julho, apesar de toda esses problemas que o fundo está tendo, né, a gente consegue ver que a receita geral dele aqui, segundo o regime de caixa, tá, ela não foi tão impactada assim se a gente olhar os meses anteriores. O fundo segue normal, diria que está tudo certo, não tem nenhum problema, tá? O único ponto é essas questões mesmo aí de inadimplências, tá? Outra questão também é a distribuição do fundo, que ela é irregular. Você, quando vai investir no IRDM, tem que ter essa noção. Às vezes em algum mês você vai receber bastante, mais de 1%, depois você recebe menos, então você tem que ter essa noção. Mas de maneira geral, pessoal, é isso sobre o IRDM. Eu acho um fundo bastante interessante, é um fundo muito importante, 3 bilhões não é para qualquer um. Deixa aqui para mim nos comentários a sua opinião sobre ele. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.